Bem, vamos falar um pouco então do cadastro do professor. Então aqui na minha aba aqui na minha módulo do professor, na minha base de teste eu tenho 3 professores cadastrados. Para mim cadastrar um novo professor, é só vir aqui no botão novo cadastro, colocar o nome do professor, Daniel. O valor da aula que eu vou pagar para esse professor não é obrigatório colocar esse valor, mas se eu quiser controlar o quanto que eu tenho que pagar esse professor e gerar a ordem de pagamento para ele, eu tenho que colocar o valor aqui. Então vamos falar que eu pago por aula para esse professor R$ 40. Posso colocar o telefone desse professor aqui, o CPF desse professor aqui, e posso definir uma despesa padrão para ele. Se caso eu quiser colocar, por exemplo, uma despesa genérica, como despesa com aulas, todos os professores vão gerar lá no cadastro dele uma ordem de pagamento como despesa genérica. Ou você pode lá no cadastro dos títulos de despesa criar uma despesa para cada professor. Então, por exemplo, posso criar aqui no caso aqui, a aula de inglês da professora Ana. Que aí toda vez que você for gerar algum relatório, as despesas estão separadinhas por professor, entendeu? Se você quiser controlar tudo em uma única despesa, você também pode fazer. Vou colocar tudo em uma única genérica, tá? Não tem problema. E ele cadastra aqui bonitinho. É interessante depois colocar uma fotinha. Então, por exemplo, a professora aqui de balé Thaís, eu tenho aqui o nome dela aqui, o valor que eu pago por ela, o telefone e CPF aqui, né, sou cadastrado. E eu tenho aqui no cadastro das aulas, eu vinculei esse professor a essa aula aqui. Então aparece quais as aulas está vinculada a esse professor. Consigo visualizar aqui, lá na aula do calendário, eu vou explicar isso melhor, mas são as aulas que esse professor tem no mês e eu tenho todos os dias horários para esse professor. E o valor que eu vou pagar por aula para esse professor e a presença desse professor. Não é obrigatório a escola controlar, mas tem essa opção. E também todas as ordens de pagamento para esse professor. Então, depois eu vou pegar todas essas aulas aqui e gerar uma ordem de pagamento. Vai aparecer que é essa ordem de pagamento, eu efetivo a ordem de pagamento e dou baixa aqui no meu pagamento do professor. Por exemplo, dei baixa nessa ordem. Vai ficar pago e o professor vai receber no WhatsApp dele o comprovante de pagamento e ele vai ter esse controle aqui também. Poderia vincular um contrato para esse professor assinar também, poderia colocar aqui tudo aqui. Tá? Então, sobre o cadastro do professor é só isso.